Acho que está Olá, agora. meninas! Olá, minhas alunas! Boa noite a todas! A aula de hoje, na verdade, é um seminário, onde cada aluna estará apresentando um tema. Nós vamos trabalhar esse periódico, essa revista, tá? Que essa é uma revista do pastor Natanael Sabino, fala sobre família conectada ao mundo e fugindo das armadilhas. Então, cada aluna vai estar apresentando um tema que está ligado a essas armadilhas que, às vezes, e muitas das vezes, nos afastam de Deus, nos afastam do trabalho de Deus. E, ao final, a gente vai fazer um resumo bem grande para saber aí o que isso tem a ver com a nossa disciplina de ministério com adulto e com terceira idade. Gabriela, então, vai ser a primeira aluna a apresentar aí os seus 5 minutos. Pode falar, Gabriela. Então, quando colocaram lá a lista, né, a professora colocou a lista dos temas, meu olho foi direto nesse tema, né? Vida intencional ou vida casual? E eu escolhi esse tema, apesar, né, como eu disse, da revista, ela tem um enfoque nas famílias, né, como um todo. Eu foquei mais nesse tema por conta da atividade que eu desenvolvo hoje com a terceira idade na minha igreja. E como esse questionamento sempre aparece em muitos momentos, porque como é um grupo, né? A gente tem um grupo muito bom e muito ativo, né, de terceira idade lá na igreja. E como é um grupo assim que já viveu muito tempo, já passou por muitas coisas, então quando acontecem determinadas situações, eles se questionam e acabam levando a gente também esse questionamento. Qual o tipo de vida que a gente está levando? Né? Qual o enfoque que nós estamos dando na nossa vida como um todo? E para começar, eu queria ler com vocês 2 versículos em Salmos. Um se encontra em Salmo 90, versículo 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E o outro salmo se encontra lá no capítulo 127, no versículo 2, que diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então eu separei esses 2 versículos porque no que a gente vai ver aqui no decorrer dessa lição, que fala muito e principalmente do tempo, né? De como a gente lida com o nosso tempo e como as escolhas que a gente faz para o nosso tempo acarretam questões para a nossa vida e para a vida da nossa família, da nossa igreja, da comunidade que a gente está inserido, né? E aí, o estudo traz 2 conceitos que eu achei interessantes, que é justamente o título do texto, né? Qual a vida que você vive? Uma vida intencional ou uma vida casual? E aí, o resumo que eu trouxe para isso é o seguinte: o que é uma vida intencional? A vida intencional é aquela vida que você planeja, não é? Quando você planeja a sua rotina, quando você planeja as suas atividades, os seus horários. E assim, ter uma vida intencional não é viver preocupado com o dia de amanhã. É apenas viver de forma organizada, porque são coisas distintas. Não é viver agoniado porque você fez uma agenda para daqui uma semana. Você tem uma agenda apenas para saber como a sua vida vai ser organizada, mas você não vive com o pesar desse planejamento. A vida casual é aquela vida que você reage. Às vezes, você até tem um planejamento, mas não segue, então não adianta ter planejamento. Então, assim, eu trabalho e hoje eu vou sair, eu largo 18 horas do trabalho. E hoje eu vou sair às 18 horas porque eu quero passar 1 hora com a minha filha. E aí minha chefe fala assim, hoje você tem oportunidade de fazer 1 hora extra. Se eu vivo uma vida intencional, eu vou para casa às 18 horas. Se eu vivo uma vida casual, eu vou ficar para fazer hora extra, porque eu reajo a uma proposta que é feita para mim. Só que a dificuldade da gente ter essa noção é que a gente tem que reagir o tempo inteiro, a gente tem que decidir o tempo todo.
né? Nas 24 horas que a gente tem do dia, a gente tem que fazer escolhas. E a escolha em relação ao nosso tempo é: vou fazer o que eu planejei ou vou vivendo atropeladamente com o que está aparecendo agora aqui para mim? Na vida intencional, a gente controla o nosso tempo. Isso eu achei uma colocação muito interessante também do autor aqui na lição. Quando a gente vive uma vida intencional, a gente controla o nosso tempo. Quando a gente vive uma vida casual, o tempo controla a nossa vida. Então, assim, já viu aquelas pessoas que falam assim, não tenho tempo para nada, mas todo mundo tem 24 horas. Quem tem tempo é quem se organiza. Quem não tem tempo é quem se atropela. E é muito difícil. Eu posso falar disso com vocês hoje com propriedade, porque se eu não tiver o mínimo de organização, eu enlouqueço. E às vezes a gente vive dessa forma. E às vezes a gente tem poucas atividades e não consegue fazer nada com qualidade, porque a gente não se organiza. Às vezes a gente tem muitas atividades e a gente não consegue se organizar, porque a gente tem muitas atividades. E aí, o texto traz aqui, né, o estudo traz duas técnicas que parecem assim, quando você olha no primeiro momento, você fala assim, que besteira, né, trazer isso dessa forma. Que é o não obrigada e o volte amanhã. O que é o não obrigada? Não vou fazer hora extra. Obrigada, vou para casa seguir o meu planejamento. É realmente negar aquela demanda que está aparecendo para você que não estava prevista no seu planejamento ali para o seu dia, para a sua semana, enfim. Às vezes é fazer uma visita, às vezes é alguma coisa de trabalho, às vezes é alguma demanda que surge fora do que está planejado. E o texto também fala um ponto interessante, que a gente precisa ter lucidez para saber que dizer não, muitas vezes, não é deixar de aproveitar uma oportunidade, porque às vezes a gente tem essa sensação, poxa, mas isso é uma oportunidade tão boa, se eu não fizer isso, será que eu vou ter a oportunidade de fazer isso de novo? Isso acontece muito com a gente, quando às vezes a gente está no supermercado, ou a gente está num shopping, né? Eu que trabalho no shopping sofro isso muito, que é assim, ó, gente, aquela calça tá R$39,90, será que um dia vai estar R$39,90 de novo? Tem que comprar hoje. Tem que comprar hoje, mas não planejei gastar esse dinheiro agora. O que eu faço? Reajo ou vivo intencionalmente. Para isso a gente se planeja. Muitas vezes eu furo planejamento, mas tento não furar, porque uma hora essa conta vem, literalmente. E na nossa vida também é assim. Quando às vezes a gente toma decisões atropeladas, né? A gente faz uma gestão ruim do nosso tempo, uma hora essa conta vem. Por que eu falo isso? Aí esse link que eu faço com o trabalho da terceira idade que faço lá na igreja. Se você conversar com determinados irmãos sobre determinados assuntos de família, de trabalho, eles falam assim, devia ter deixado de fazer para estar com a minha família. Devia ter feito menos na igreja, porque trabalhei tanto na igreja que, assim, às vezes não dei oportunidade de outras pessoas trabalharem e, às vezes, o meu principal ministério, que era para ter sido a minha família, ficou em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, viveu casualmente e chegou num momento da vida que não tem como voltar atrás. Qualquer momento da vida não tem, né? Excelente. Qualquer momento da nossa vida não tem como voltar atrás. Mas quando a gente está numa determinada fase da vida, a gente ainda tem oportunidade de conserto, né? De agir de uma maneira diferente. Quando a gente chega numa determinada idade, né? Já não falo terceira idade, falo melhor idade. Quando a gente chega na melhor idade, a gente já pensa assim, agora já foi. E não tem mais muito para frente, né? Porque chega num determinado momento e isso é interessante, que as pessoas passam a não ter mais expectativa, né? Eu trabalho muito isso com eles. Vocês não podem deixar de produzir porque estão na melhor idade. Agora que vocês têm tempo, vocês têm que produzir. Sempre falo isso para eles. E a outra técnica que o texto traz aqui é o volte amanhã. Por quê? Tem muitas coisas, muitas demandas que às vezes surgem para gente que a gente não precisa negar, mas a gente também não precisa fazer naquela hora. Porque a gente já tem alguma coisa planejada para aquele momento.
Então, se a gente, em detrimento do que está planejado, for fazer alguma outra coisa, a gente vai acabar se atropelando e vai, naquele momento, viver uma vida casual e não uma vida intencional. Adiar um compromisso, às vezes uma demanda, não é negar um compromisso ou uma oportunidade, é só uma questão de organização, né? É só uma questão de planejamento. Isso serve também para as nossas atividades na igreja, né? Ainda mais agora, assim, eu não sei quantas irmãs aqui passam por isso, posso falar por mim, acho que um pouquinho pela Jazete, que o pastor é o mesmo. A Jazete já está acabando, eu estou no primeiro período. E já começa a vir muitas demandas, porque cria-se uma expectativa em cima de você, porque você está estudando, porque você nem é educador ainda, estou no primeiro período, mas as pessoas já ficam em cima de você. Se você não souber gerenciar a sua agenda, as suas prioridades, você vai atropelar tudo e, se duvidar, não chega nem no final do curso, porque vai ser tanta coisa que você vai desanimar. Então, eu sinto que o enfoque maior, né, a conclusão aqui do texto, né, do estudo, é que o não obrigado e o volte amanhã, a gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? Porque administrar o nosso tempo, organizar a nossa vida, é uma questão de estratégia para a gente viver bem, né? Para a gente viver bem com as outras pessoas, com a nossa família, e para a gente não chegar nesse momento da melhor idade e pensar que a gente podia ter feito o que a gente hoje sabe que pode fazer e tem a oportunidade de fazer. E eu queria ler apenas um trechinho aqui do que ficou mais marcado aqui para mim na conclusão desse estudo. As decisões do não obrigado ou do volte amanhã não são decisões fáceis de serem tomadas ou cumpridas, mas, como já disse um estudioso, muitos homens devem a grandeza de sua vida às suas enormes dificuldades. Então, assim, às vezes, no momento de passar pela decisão, pela escolha, vai ser difícil de tomar e vai ser difícil de bancar. Mas depois a gente vai conseguir colher o fruto daquela decisão. Compromissos com a família devem ser firmados intencionalmente. Caso contrário, seremos aprisionados na armadilha da superocupação, que é justamente o pior resultado que existe na vida casual. A gente não tem planejamento, não tem prioridade. Aí a gente vai se atropelando, fica com uma quantidade absurda de atividades, uma quantidade absurda de coisas a fazer, vive com uma superocupação e não faz nada. Quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Bem feito, pelo menos, não faz nada. Né? Faz uma coisa mais ou menos, outra coisa mais ou menos, e nada funciona. Então, se a gente vive uma vida intencional, ou se a gente vive uma vida casual, é uma escolha nossa, não é de outra pessoa, e é uma escolha diária, né? Porque a gente tem que escolher todo dia cumprir aquilo que a gente está se propondo fazer. O meu estudo era esse. Excelente, excelente. Palmas aí, Gabriela. Excelente colocação. Nós vamos deixar para comentar no final, tá bom, Gabriela? E agora nós vamos ouvir a Marli. Qual o seu tema, Marli? Menina, Meu tema é O Segredo é Vigiar. Isso. Posso começar? Pode. Bom, então vamos lá. Eu achei muito interessante esse tema, muito propício para os dias atuais que estamos vivendo. E como o tema é O Segredo é Vigiar, a gente sabe o significado, mas sim, eu fui dar uma olhada lá, né, no sentido da palavra vigiar. E entre vários sentidos, o que eu achei assim, excelente, né, para somar aqui com o estudo, é o seguinte: vigiar implica na ideia de ficar acordado, de estar alerta o tempo todo, de estar alerta com o objetivo de evitar o comportamento negligente ou que pode levar alguém a cair em alguma cilada ou até mesmo cair
ou até mesmo acabar caindo em tentação que acaba enfraquecendo a fé em Cristo. Então, eu achei que tem tudo a ver esse significado para nós cristãos, né? Quando o autor coloca que o segredo é vigiar, ele vai dizer também que uma das armas que Satanás usa para desorganizar uma vida de família é exatamente dar o bote, né, nas pessoas distraídas. E eu achei interessante, né? Nas pessoas distraídas. O que não nos falta nesse tempo presente são coisas para nos distrair, para nos desviar do foco, né? Daquilo que a gente quer para a nossa vida. E aí ele trabalha em cima do versículo que se encontra em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Né? 1 Pedro 5,8. Então, ele vai dizer que o autor ele diz uma coisa interessantíssima. O que nos preocupa não é a ação do diabo tentando derrotar as famílias, mas sim a falta de atenção das famílias, tornando-se vulneráveis ao ataque do inimigo. E aí eu parei para pensar e falei, não é que é mesmo? Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa, até mesmo para quem não professa a mesma fé que a nossa, qual é o papel do inimigo em relação à família, todos nós sabemos, ele quer destruir as famílias, né? Ele quer desorganizar, né? Como ele colocou aqui, ele quer desorganizar a vida em família. Então, a ação ela é conhecida por todos. Mas o que chama a atenção do autor, e que aí eu também comecei a olhar, né, dessa forma, pensar para mim, trazer para a minha vida, né? O que preocupa é a falta de atenção das famílias em se distrair com tantas outras coisas, né? Tornando-se vulneráveis a esses ataques, né? Ele vai dizer que as famílias elas precisam ficar atentas às mudanças que estão ocorrendo e verificar como é que essas famílias estão se posicionando diante dessas mudanças. E aí, quando a gente fala em mudança, no mundo, né, a gente percebe várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente vê, assim, essa questão da tecnologia avançando cada dia mais, a gente tem um acesso a um número de informação muito grande, não só nós, mas as nossas crianças, nossos filhos, netos, sobrinhos, né? Esposo, esposa, todo mundo tem um acesso muito fácil agora, né? Essa informação veloz. E aí a gente tem um monte de coisas acontecendo no mundo todo, mudando a todo tempo. Os modelos de família estão mudando, né? As prioridades. Eu gosto muito dos bichinhos, dos pets, né? Mas a gente vê assim, aquela atenção que está sendo dada e nos asilos cada vez aumentando o número de pessoas que os filhos não estão podendo cuidar. Que os filhos não... eu não tenho tempo. Então, lá, ele, coitadinho, vai ser melhor tratado. Lá, ele vai ser melhor cuidado. Então, a gente está vendo mudanças acontecendo o tempo todo no comportamento das pessoas, na sociedade, enfim. Mas essas mudanças também estão ocorrendo dentro da nossa casa. Muitas mudanças ocorrem dentro da nossa casa. E aí a gente não percebe. Só que nada começa grandioso. As coisas começam pequeninas, quase que imperceptíveis. Né? Aquele modelo antigo, né? Eu não nasci num lar cristão. Eu me tornei cristã já aos 34 anos de idade. Mas aquele modelo antigo de culto doméstico, que as pessoas tanto falam, e que eu até tento trazer para a minha casa com todos. Por um bom período eu consegui fazer. Hoje a gente já não consegue, porque cada um está num horário diferente. Então eu acabo fazendo a minha devocional sozinha, mas eu gostaria muito, a gente está nessa luta aí para conseguir fazer o culto doméstico com todos. Então, o que aconteceu para que esse culto fosse deixando de existir?
esse momento aí de culto doméstico, né? O que aconteceu? Né? De repente, até mesmo dentro do relacionamento conjugal, o que foi acontecendo que quando o esposo chegava tinha aquele momento de alegria? Agora, quando o esposo chega, às vezes já é um fardo, um cansaço. Ou aquele esposo que tinha tanto prazer, tanta alegria de chegar do trabalho, aí, de repente, ele já não tem mais essa alegria, tem que ir para casa mesmo. Ou o filho que tinha tanto prazer em estar dentro do lar, agora ele já não tem mais esse prazer, ele quer mais ficar na rua. Essas coisas, elas não começaram assim, né? Elas começaram em algum momento, com alguma situação, algumas coisinhas foram acontecendo, e aí o autor fala disso, de precisamos ficar atentos às mudanças que estão ocorrendo, verificar como que nós estamos nos posicionando diante dessas mudanças. As mudanças, às vezes, estão acontecendo dentro dos nossos lares, e como eu estou me posicionando diante disso? Será que eu estou me calando? É assim mesmo, né? Deve ser assim mesmo. Família de fulano também tá por aí nessa situação. Aquele filho que tinha aquele ardor em ir para a casa do Senhor, aí agora já não tem mais. Mas é porque também agora ele cresceu, né, gente? São outros interesses, está na faculdade. Né? Como que eu me posiciono diante dessas coisas, né? O que eu faço, o que eu tenho feito, né? Diante dessas coisas. Então, ele vai falar do vigiar. E aí a gente volta lá para o significado. Vigiar implica em quê? Na ideia de ficar acordado, alerta, o tempo todo. Opa, isso aqui está diferente. Isso aqui não é para ser assim. Não era dessa forma. Da gente evitar esse comportamento negligente. Porque eu acho que o mais triste é quando algo não dá certo e depois a gente percebe que houve uma negligência, né? Talvez da nossa parte. Isso é relação a filho, é relação a esposo, mas é relação, às vezes, conosco mesmo, né? Porque não adianta eu colocar só o outro. Eu também, né, tenho, às vezes, a minha participação. E aí ele vai falar sobre todos na torre de vigia. E eu achei isso interessante, porque a gente cobra muito, né, que o casal, né, os pais, o chefe ali da família, precisa estar vigilante o tempo todo. E aí o autor coloca que quando esses filhos já são crescidos, agora jovens, eles também precisam assumir essa responsabilidade também de observar e chamar a atenção. E eu achei isso interessante. Será que estamos preparados? Se os nossos filhos nos chamarem a atenção em algum sentido, acontece uma coisa interessante, às vezes, aqui em casa, quando, às vezes, fica chateado, com raiva de alguma coisa, fala, que vontade de matar. Aí a minha filha diz assim, mãe, você é crente. Sabe? Me chama pra terra. Opa! Mãe, você é crente, seu? Aí o meu filho, mãe... Então, assim, esse exercício aí de que os teus filhos têm que ter esse feedback com você. Não você só cobra. Não estou te ouvindo, professora. Isso é diário, todo dia, né? Isso aí, isso é diário, né? Então, assim, os filhos chegarem a uma certa idade em que eles podem ser o certo e o errado, essa responsabilidade ela é dividida. E aí ele diz que Deus, ele cobra também dos filhos jovens o testemunho da família. Então, que na casa todos devem dar a sua parcela, a sua contribuição na vigilância dos bons costumes no dia a dia da família. E aí ele vai, entre muitas coisas que ele diz, ele vai falar de ajustar o foco, e aí ele fala que é agradável, como é bom a gente estar na casa, ou numa casa, a gente entra na casa de alguém, de uma família, onde aquela família vive em paz. É tão gostoso, às vezes a gente perde até pra ir embora, né? É tão bom. Mas também, caso contrário, quando você entra numa casa que o pau come, que é uma confusão, que é uma coisa terrível, você também não se sente bem, você quer
meter o pé, você não quer ficar, você não se sente bem, você não se sente agradável, né? Então, como é bom entrar numa casa e perceber que ali é um verdadeiro lar, né? Que ali não tem brigas constantes, ali não existe práticas, né, dissonantes daquilo que a Bíblia orienta. E aí ele diz assim, há quem diga que só é possível viver como verdadeiro crente indo logo para o céu. Aí ele diz assim, o verdadeiro... Há quem diga que só é possível viver como verdadeiro crente indo logo para o céu. E deixando esse mundo difícil. Aí ele vai dizer, mas é o contrário. É o contrário. Nós, cristãos, precisamos estar nas trevas para brilharmos como luz, né? Para resplandecermos. Ele vai dizer que... aí ele diz um versículo que eu acho maravilhoso, Romanos 8:19, que ele diz assim, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Gente, isso é uma responsabilidade imensa. A criação, né? As pessoas, o mundo está esperando para ver qual é o posicionamento nosso diante de tantas coisas que têm acontecido nesse momento, né? Qual é o nosso posicionamento, né? Nós não somos todo mundo pode errar, mas nós precisamos dar bons testemunhos, nós precisamos fazer a diferença, né? Porque eles esperam ver qual é o nosso posicionamento, né? A ardente expectação, não é uma expectativa qualquer, não. É a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. De que forma eu tenho me manifestado como família para essa geração que está destroçada, né? Como a minha família tem se manifestado nesses tempos presentes, né? Os filhos de Deus precisam se manifestar sendo diferentes e fazendo a diferença. Não se pode parecer com o mundo e tentar mudar o mundo. É preciso estar no mundo, mas não se comportar como o mundo. Isso tem nome, isso é postura, posicionamento, né? Eu posso estar no mundo e fazer a diferença. Eu preciso estar no mundo e fazer a diferença. É isso que Deus espera de mim e é isso que quem não é cristão também espera. É por isso que quando o cristão ele erra de alguma maneira, as pessoas se assustam, mas é crente. Mas ele não é seguidor do evangelho, porque eles esperam da gente uma maneira diferenciada. E a gente tem de desejar, né, em algumas situações, né? Aí ele diz... Eu ouvi a noite toda, Marli, mas a gente tem um tempinho, né, amiga? Então deixa eu só vou encerrar aqui com isso aqui, ó. Há um ditado popular, o autor dizendo, que diz que o peixe morre pela boca. E aí ele diz assim, o peixe, ele não quer morrer e nem quer morder o anzol. Ele só quer a isca, que está justamente aonde? No anzol. E aí ele diz que, da mesma forma, os casais não querem se separar, os filhos não querem se envolver com as drogas, né? As pessoas não querem, os pais e mães solteiros, eles não querem isso. As pessoas não querem estar frias em relação a Deus. Não, os homens e mulheres, eles não querem estar sem profissão, sem plano de futuro. Nada disso. Mas essa distração que a gente acaba se pegando distraído é que acaba nos levando a certos finais não tão desejado, né? Não tão bacana. Aí o exercício que ele diz é perguntando, né? Quais as situações em seu cotidiano que você consegue identificar como armadilha do inimigo para distanciá-lo da vontade de Deus? Aí fica para a gente pensar, né? Refletir. E é muito legal, mas é só 5 minutos, já foi mais de 5. Valeu, professor. Excelente colocação, Marli, excelente. Vamos ouvir Jaziete. 5 minutos, Jaziete.
Ó, todo mundo falou 15 já. Você vai ter que falar 5, hein? Então eu vou ter que falar em 2. Vou até botar o temporizador aqui, hein? Eu vou... Peraí. Nos damos bem, Eu vou Josiete. abrir a tela aqui para ler, justamente, Excelente. justamente pelo passar dos 5 minutos, né? Porque se a gente abre, é tema para horas, que são assuntos muito bons. Então, deixa eu abrir aqui. Excelente mesmo, é um trabalho muito meu bonito. tema é da lição 10, Sempre Ocupados, né? A Gabriela falou muito dentro do meu tema, né? Porque está tudo muito interligado, a Marli também. Mas eu antes gostaria de ler 2 versículos, né? Um é Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E Efésios 5, 15 e 16, que diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O tempo é uma das maiores bênçãos que Deus nos concedeu. Esse tempo é o mesmo desde que Deus o criou. Nós é que mudamos nossa forma de tratar e usar o tempo que nós temos. A Bíblia nos ensina que há tempo para tudo. Então, o tempo é suficiente para tudo que precisamos fazer. Precisamos ser bons mordomos do tempo que Deus nos dá. Neste mundo líquido, uma das características mais evidentes é o imediatismo. E cada vez mais crescente, queremos o agora para ontem. Com isso, nosso cérebro se condiciona às respostas imediatas, às coisas aqui e agora. Quem tem um pouquinho de anos vividos, pelo menos uns 50 anos, percebe essa loucura do tempo. Parece que antes o tempo corria lentamente, mas hoje ele voa. Você acorda e logo já é hora de dormir. E muitas vezes fica aquela sensação de frustração de não ter dado conta de tudo que se gostaria de fazer, embora se termine o dia cansado. O que leva a essa aceleração? O excesso de informação que acelera o ritmo, diminuindo a percepção do tempo, esse ritmo imposto pela modernidade líquida, a hiperocupação com excesso de informações e experiências propostas, nós vamos assumindo mais atividades do que nós podemos executar. No trabalho, e-mails para mandar, telefonemas, relatórios para fazer, médico, exame, escola, levar filho na escola, levar filho no curso, levar filho na natação, levar filho ao futebol, cursos, leituras de livros, TV, internet, canais de TV a cabo, jogos, atividades sociais, igreja e por aí vai. Se você fizer uma retrospectiva, vai notar que não fez nada do que devia, ou então que está exausto de tanta coisa que fez. O resultado deste ativismo que entramos. A verdade é que desperdiçamos muito tempo com coisas que não são importantes, coisas que roubam o nosso tempo. Uma pesquisa aponta que o brasileiro gasta, em média, 4,8 horas por dia com o celular. Se considerarmos que uma devoção diária e satisfatória pode ser realizada em 30 minutos, concluímos que não há falta de tempo para uma comunhão diária com a família. O tempo gasto com a família é outro fator cada vez mais escasso, pois está cada vez mais difícil reunir toda a família para um almoço, para um jantar, e nem pensar numa devocional, no culto doméstico, como a Marli falou, né? Resultado do ativismo que os membros se submetem. Os principais prejuízos são perda de valores e princípios morais, afrouxamento dos laços familiares, né? Falta de comunhão, falta de diálogo, aquele momento que a família poderia estar ali junto, até mesmo na devocional ou no jantar, falando sobre o seu dia, como é que foi o seu dia, extravasar seus problemas, suas necessidades, colocar situações que estão angustiando, isso tudo é roubado, né? Então, esse afrouxamento dos laços familiares que tem levado, né, essa jovem, essa adolescente a um suicídio. A gente não sabe, mas
todo mundo que tem problema dá um sinal, né? Mas as pessoas não têm tempo mais para prestar atenção. Até quando você cumprimenta uma pessoa, oi, tudo bem? Você pergunta se está tudo bem, mas você não para ouvir a resposta, né? E se ela falou que não está? A má administração do tempo causando frustração e cansaço excessivo, que afeta até mesmo a nossa saúde. Falta de estabelecer prioridades, como a Gabriela falou, né? Ver o que é urgente, o que é importante, o que é prioritário, o que eu tenho que fazer agora, o que eu posso deixar para amanhã, né? Há muitas coisas que roubam o nosso tempo. Acabou meu tempo, só para terminar. Muitas coisas que roubam o nosso tempo. Estabelecermos prioridades, listar as atividades. Há muitas coisas que roubam o nosso tempo. Estabelecermos prioridades é a única forma de remir nosso tempo. Aliás, o apóstolo Paulo recomenda na carta de Efésios que devemos remir o tempo. Remir aqui tem o sentido de remissão, salvação. Precisamos salvar nosso tempo desses ladrões de tempo. Listar as atividades que consomem nosso tempo, estabelecer prioridades, né, ver o que é urgente, importante, prioritário, divisão de tarefas. Muitas das vezes nós assumimos as tarefas somente para nós, não dividimos. Delegar responsabilidade para o filho, para o marido, né? Avaliação ao fim do dia que deixou de ser realizado e colocado como prioridade no dia seguinte. Se colocarmos Deus no centro da nossa vontade e buscarmos a direção do Espírito, certamente nossos dias serão produtivos e recompensadores. E deixo mais 2 versículos para finalizar. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. E no verso 34, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Excelente, excelente palavra. Alcione, a palavra é Tu sua. é boa mesmo. 5 minutos, quase 10 minutos, mas foi rápida. Tempo, 5 minutos sobre as festas. A gente queria comentar nos outros. É muito pouco tempo. Tá ficando legal. Porque o bom é deixar um gostinho de quero mais. Sim, sim. Deixa então eu começar. Vocês estão me ouvindo bem? Direitinho, pode ir. Sim. Tá bom. Meu tema é festas. Quem é que não gosta de uma festa? Uhul! Eu amo festa, amo de paixão festas. Me convidem para festas que lá estou eu. E no primeiro, quando a professora falou que nós iríamos fazer esse sistema, a irmã Josiette pegou festa, eu li lá e falei, ai, tinha festa, eu queria festa. Aí logo ela me chamou do privado e falou, vamos trocar? Eu, vamos! Vamos, então, aqui. A autora, ela quer orientar sobre festa em tempos de hoje, né? Como tem sido a festa nos tempos de hoje, né? Ela quer auxiliar as famílias aos perigos das festas. Quem diria que as festas hoje em dia haveria perigo? Quem diria que uma simples festa hoje em dia causaria tanto medo, né? Eu que sou mãe de adolescente, que hoje em dia os adolescentes, né, os pais não são convidados mais para as festas, só os adolescentes, vem aquele convitinho lá individual, só o adolescente, os pais ficam de fora. E a gente fica com muito medo, porque em um mundo em que estamos vivendo em perigo, né, e eu fiquei pensando, falei, gente, que tema ótimo. Permitir que a família crie, como permitir que nós criemos estratégias para se manter vigilante diante dos convites à festa. Como hoje em dia a gente se manter vigilante em saber, devo ir àquela festa? Será que vai ser bom para mim, para a minha conduta como cristã, estar participando da festa do meu vizinho, da festa do amigo? Um rapaz fez aniversário aqui vizinho e não me convidou para a festa. Mas passado um dia antes da festa, ele veio aqui e convidou e falou, não, Sônia, eu vou fazer a festa, mas vocês são cristãos, então eu não vou convidar vocês. Mas eu queria que você fosse lá em casa orar pela gente.
agradecer a Deus pelo meu aniversário, pelos meus 22 anos. Aí eu falei, ó, que maravilha! Ele não me convidou, porque sabia que eu era cristã, sabia que lá eu não iria me sentir bem, não iria me sentir à vontade, mas ele me convidou para ir à casa dele para fazer uma oração por ele. E qual tem que ser as nossas estratégias no mundo de hoje? Nós devemos nos manter firmes, nós devemos manter a nossa conduta de cristão, de termos qualidade, de sermos um verdadeiro adorador, em qualquer lugar, com o meu vizinho, com o meu próximo ou com o meu amigo. Permitir eles manter estratégia. O autor traz o fato das festas estarem em coisas aparentemente uniformistas, né? Uniformistas, assim, uniforme de quaisquer situações, né? Aí eu fiquei pensando aqui, qual tem sido o meu medo de estar presente em uma festa hoje? Tem sido a bebida, tem sido as músicas, porque muitas músicas que a gente ouve, né, que eu chego a ficar com o meu ouvido doendo quando ouço. Você está num certo lugar, numa certa festa, começa a ouvir aquelas músicas irritantes, começa a circular bebidas e os garçons oferecem, as pessoas não te respeitam, nem perguntam, é servido? Não, já botam a sua mesa, e muitas das vezes são locais em que as pessoas estão fumando, né? Estão assim, são locais também que tem briga, e a gente fica como? A gente fica muitas das vezes perdido. Mas aí eu também fiquei pensando que a gente deve ter o cuidado de, quando ser convidado, de não ser arrogante, né? E não aceitar, falar, não, lá eu não vou. Nem precisa me convidar. Nem precisa me convidar, que lá eu não vou, lá eu não estou. A gente precisa ter a qualificação de ser gentil. Não vai dar, lá não me permite, lá não é um bom local para mim, me desculpe, mas esse dia eu tenho algo. A gente ter como explicar, não poder estar presente em uma festa. E uma família eu sou de uma família festeira, né, que tem cristão e não cristão. Então, também, hoje em dia, é muito difícil, porque você tem que manter a sua conduta de pessoa correta, de falar, fulano é crente. Se vê você que está rindo demais, ou começa a bater o pezinho, já acha que você está dançando, fulano é crente, cuidado. E o texto traz aqui, o autor traz Mateus 4:13. Mateus 5:13. O autor traz Mateus 5:13, a parte B, que é a referência para a gente. 5:13, a parte B. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele vem falando aqui do sal. Para que serve o sal? Para nada. Aí eu fui ver lá o que quer dizer insípido. Sem sabor, sem gosto, sem graça, desprovido de atrativos. Porque entramos, então, em Mateus 5:13. Orienta misturados com pecadores na prática do pecado, para que a gente não fique misturado com os pecadores, né? Porque muitas das vezes a gente está lá metido no meio, mas nós não fazemos parte do sal, que somos como insípidos. Mas temos que ter cuidado de, ao recusar festas, se for de parentes, amigos, né, que eu já falei, termos as estratégias de sermos educados e pessoas corretas. A vida de um crente deve ser diferente da vida de um não crente. E o não crente não deve ter vergonha disso. Nós não devemos ter vergonha de ter a vida diferente de um não crente. Isso para a gente deve ser um orgulho. Fazer a diferença no mundo de hoje. E mostrar para as pessoas que somos diferentes. Que as pessoas olhem para a gente e vejam que somos pessoas diferentes. Vejam que somos pessoas que carregam Cristo em nossa vida. Diferente com gestos, com atitude, devemos ter um cuidado de sermos boas pessoas para os nossos vizinhos e para os nossos amigos. O autor diz que o ideal seria poder distinguir
a festa do crente e a festa do não crente. É difícil, né? Hoje em dia você vê as festas, você não sabe se é de crente ou se é de não crente. Quando você é convidado para uma festa de crente, certas vezes você vai cedo, né? Porque é festa do cristão, você vai cedo, chega lá, tem o culto primeiramente, e daqui a pouco, quando acaba o culto, começa as músicas alta, aquela bagunça, e você logo pega, vê aqueles irmãos se retirando, aquela coisa. Não tem mais hoje em dia aquele prazer de você estar sentado, de você chegar cedo, de curtir do começo até o fim a festa de um cristão, porque ela se iguala à festa do crente. Nós não devemos ser como esse salmo desse dia. Nós devemos fazer a diferença no mundo em que vivemos, para sermos cristãos, que devemos comemorar nossas festas com alegria, com brincadeiras, com risadas, com amigos, comemorando entre famílias, entre os amigos, mas mantendo a nossa característica de um cristão e de um verdadeiro adorador. Excelente, viu? Esse passeio, esse sobrevive, fiquei muito nervosa. Nossa, excelente, excelente. Dá vontade de comentar, né? Pois Nancy, é. a palavra é com você, seu momento. 5 minutos, Nancy. Sim. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Boa noite, meninas. Esse Boa tema, noite. internet, é um tema muito atual. Todas falaram sobre a internet, né? O nosso autor, o Nathaniel Sabino, que é o autor da revista, ele começa com uma reportagem da revista Veja de 2009, falando da tentação do clique, né? E a informação que ele nos dá é sobre mensagens irresistíveis, imagens sedutoras e oferta de produtos gratuitos que arrastam para águas perigosas que navegam pela internet. Quando eu li esse tópico, eu me recordei daquele filme A Prova de Fogo, daquele bombeiro, né? Que eles tiveram uma crise no casamento devido a ele entrar em sites pornográficos. E o casamento dele foi a ruína, mas ele não era um cristão, né? Ele era filho de cristão, mas como filho de crente não é crentinho, ele era filho de cristão, e o filme é fantástico, acredito que todas vocês tenham visto, e esse filme me veio à memória, né, sobre essa questão das águas perigosas, né, que a gente navega na internet. Meu irmão, esse mês, minha família vem muito aqui em casa, a gente tem muito contato, né, graças a Deus. A gente faz culto da família, a gente se reúne muito. E ele teve aqui vendo o pessoal joga buraco, e a gente se reúne, passa muito tempo junto. E ele teve aqui esse mês passado, e eles estavam assistindo um jogo no celular. Meu irmão é diácono, meu sobrinho também, e eles estavam assistindo o filme. E lá no celular aparecia um site pornográfico, uma mulher pelada, né, num filme de futebol, num jogo de futebol. Então, assim, a internet é algo muito perigoso, né? E o autor ele fala muito sobre isso, né? Sobre os perigos. Apesar da internet ser algo hoje, né? Necessário, nós necessitamos desse material para o estudo, para a comunicação, é algo que a gente precisa ter cuidado. E enquanto eu estava fazendo a leitura desse material, eu me lembrei, me recordei do filme, me recordei, aí um dos tópicos fala sobre o perigo da internet, e eu me recordei da adolescência dos meus filhos, né? E aqui em casa, quando meus filhos eram adolescentes, o computador ficava a minha casa é uma casa muito grande, cada um tinha o seu próprio quarto, mas o computador ficava na minha copa, na passagem onde todos pudessem ver a qualquer momento. Quando meu filho entrava em jogos, né, que ele gosta muito de jogo, eu também gosto muito de jogo. Até vou contar uma experiência para vocês sobre o jogo. Eu sentava ao lado dele. Às vezes ele ficava até a tarde e falava: meu filho, agora não é hora de você assistir, de você ficar jogando esse joguinho. Aqui, esse local é um local muito perigoso. Então, agora você vai parar. Ele falou: não, mas só vou
só vou jogar porque era por horário, tinha que ganhar, numa batalha lá, e eu ficava ali com ele, né, do lado dele, vendo o que ele estava vendo. Então, aqui em casa, a Ingrid fala que eu sou muito controladora, né? Mas eu falava para os meus filhos que eu tinha muita responsabilidade diante de Deus com a vida deles. Então, eu realmente estava sempre atenta a essa questão. Então, a internet, ela é perigosa, né? Ela isola realmente a família, ela separa. Então, eu estava ali o tempo todo. E como nós vamos escapar disso, né? Então, como eu falei, o computador ficava na minha copa. Na época do Orkut, acho que a maioria das pessoas aqui mais velhas tiveram Orkut, né? O Orkut tinha um joguinho que era uma fazendinha que você plantava alface. Eu não sei quem jogou esse joguinho. Eu jogava muito esse joguinho, eu achava ele lindo, era uma fazenda, você ia plantando e tal. E assim, como a Jaziette falou, nós passamos, às vezes, 4 horas no telefone, né? Mais até. E eu passava muitas horas ali naquele joguinho. E é uma coisa tão interessante, né? Josué 1,8, que é um dos versículos que o autor nos fala, ele fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, irmãs, em algum momento que eu ficava ali naquele joguinho, eu ouvia uma voz falando comigo: por que você não está lendo a Bíblia? Como que Deus, ele é cuidadoso, né? Ele tem interesse em nossa vida. Eu não estava fazendo nada demais, eu estava ali num joguinho inocente, totalmente inocente, mas que estava roubando o meu tempo útil com Deus, né? Então, o Espírito Santo, ele me incomodava muitas vezes. Algumas vezes, eu obedecia, eu parava de jogar. Outras vezes, eu não parava, eu continuava jogando, porque eu falava, mas eu não estou fazendo nada demais. Até que eu apaguei o jogo. Porque ele roubava o meu tempo com Deus. Então, a internet, ela é isso. Ela é importante, sim, né, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, mas nós precisamos ter cuidado realmente com essas distrações. Foi falado várias vezes sobre distração aqui, em todos os temas, né? E a internet, ela pode ser uma distração que vai nos afastar do nosso tempo produtivo no reino de Deus. Então, ele também fala em 1 Tessalonicenses 5:21, que nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então, a internet, ela tem sido de grande valor, realmente. Mas, na minha opinião, o maior valor da internet é a pesquisa e a comunicação. Apesar dessa comunicação ser um pouco impessoal, né? Mas ela é importante. Então, por isso, eu penso que nós precisamos realmente ter muito cuidado no uso da internet. E, para finalizar, o que eu quero falar, no Salmo 49, versículo 3, o salmista fala assim: a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Então, eu entendo que Deus continua desejoso de manter um relacionamento com cada um de nós. E nós precisamos cuidar para que as distrações, seja ela qual for, no caso a internet, no caso, como a Marli falou sobre o vigiar, né? Nós precisamos realmente cuidar para que essas distrações não interrompam o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento familiar, né? O nosso relacionamento com os nossos filhos. E a gente precisa realmente estar se policiando com relação a essas distrações que a gente se vê envolvido, né? Por essa tecnologia tão atraente, né? Que está consumindo as nossas crianças, né? As nossas crianças ficam tão viciadas, né, nesse negocinho que é o celular,
e a gente realmente precisa cuidar, vigiar com os nossos queridos, né? Esse fim de semana minha família veio passar o domingo aqui e nós colocamos um pula-pula para as crianças. Eu tenho muito sobrinho neto. Então, se as crianças ficaram o dia inteiro pulando naquele pula-pula, brincando, correndo, a gente precisa tratar, né, o tempo útil com as famílias. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, tá? Esse é um assunto muito grande, não tem como esgotar em 5 minutos. Excelente palavra, Nancy, excelente. Oi? Excelente. Olha, eu gostaria de ouvir a Fernanda, a Ivanilda e a Wanda. Só que nós estamos com o nosso tempo apertado. Então, eu quero fazer uma proposta. Fala, eu quero professora. fazer uma proposta para que na próxima aula a gente já comece com a Fernanda, a Ivanilda e a Wanda. O que vocês acham? Para mim está ótimo. Eu ia até falar, porque hoje meu óculos fez o favor de quebrar e eu tô assim, ó, tô escrevendo aqui assim, ó. Então, aí E aí eu também me planejo melhor. Na próxima aula a gente vai começar com Acho ótimo. a Wanda, e aí eu faço aquele fechamento de todos esses temas que nós estudamos. Tá bom, tá ótimo. Muito bom essa aula. Eu estou saindo daqui rica, aprendi mais um pouco. Gostei dessa estratégia de cada uma esboçar os seus sentimentos, porque enquanto educadoras, nós vamos fazer isso por vez na nossa vida. Isso é muito bom. Que Deus abençoe a todas. Amém. Ótima noite a todas. Amém. Amém. Boa noite, meninas. A ti também. Boa noite a todos. Não vamos esquecer da oração da Gabriela. Hein? Noite. Tá bom. Obrigada à família. Com Deus. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Amém. Amém.